Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. 31 de agosto de 2020, segunda-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Permaneço o dia inteiro a meditá-la. Como eu amo, quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmos me ensinastes vossas leis. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Evangelho. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Ele então lhes disse: Sem dúvida, me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui, em tua própria terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual sua cidade estava construída, a fim de precipitá-lo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje nessa primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E começa assim: Irmãos, claro, capítulo 2, versículos 1 a 5. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Ou seja, São Paulo não falou bonito. São Paulo não. A palavra nos diz que São Paulo não tinha o dom da oratória. Ou seja, não falava bonito, não falava articulado, não.
Inclusive, a palavra nos diz que São Paulo tinha muita dificuldade para pregar. Olha isso. Inclusive, tinha um discípulo, né? A palavra nos diz, chamado Apolo, que tinha esse dom da oratória. Falava bonito, tinha, né, articulação. São Paulo não tinha isso. Meus irmãos, como um homem que não tem articulação, que não tem oratório, que não consegue falar bonito, que não usa da sabedoria humana para ensinar, vai ensinar alguém alguma coisa? Me fala, vai convencer alguém de algo. Como? Simplesmente não vai convencer, meus irmãos, não vai. Porque quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos meros instrumentos. E Deus usa o que nós temos. Deus nos capacita para cumprirmos a obra que Ele faz em nós. Meus irmãos, não sei se você sabe, mas metade do Novo Testamento é São Paulo. São as cartas de São Paulo. Metade do Novo Testamento. O que esse homem evangelizou, o que esse homem pregou. Você não tem noção. São Paulo, sozinho, com Deus, com o Espírito Santo ungido por Deus, pregou e evangelizou mais que todos os apóstolos. Mais que todos os apóstolos. Continuando. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo não usava da sabedoria humana, da sabedoria, mas pregava a sabedoria de Deus. A sabedoria da cruz que nos leva ao céu. Pregava Jesus Cristo crucificado. E nós temos que nos crucificar também, crucificar nossa carne, crucificar os nossos desejos, nossas paixões desordenadas. Se quisermos estar com Deus, com Jesus Cristo um dia na glória, no céu, temos que crucificar nossas más vontades, nossas más inclinações que podem colocar em risco a nossa salvação eterna. Versículo 3, Paulo nos fala, olha, aliás, eu estive junto de vós com fraqueza. Com fraqueza. São Paulo admitindo a sua fraqueza. E receio, e muito tremor. Olha, imagina, um homem que está tentando te convencer, né, a aderir ali a uma religião, né? Ele vai pregar para você tremendo, com medo, com receio, com fraqueza. Como que um homem assim vai convencer alguém, me fala? Como? Não consigo imaginar isso. Homem tremendo de medo, com fraqueza, imagina a mão tremendo, né? E lá pregando, evangelizando Jesus Cristo crucificado ainda por cima. Não é a gente que convence, não é. Temos que nos convencer disso. Temos que nos convencer de que não é a gente que converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Quem converte é Deus. Deus nos usa para fazer sua obra. Mas quem converte é Ele. Ele que tem o poder de conversão, não somos nós. E Ele só converte quem se abre, quem abre o coração para a graça de Deus, quem dá espaço para Deus, quem busca o Senhor. Meditar o Salmo responsorial, que é o Salmo 118, que diz assim: Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Temos que parar agora para nos perguntarmos se nós realmente amamos a lei do Senhor. Será que eu amo a lei do Senhor? Será? E o que diz aqui o Salmo? Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Olha, o primeiro passo para descobrir se você ama a lei do Senhor é se você medita na lei do Senhor. Porque quem ama, medita. Tem como você dizer que ama algo se você não dedica um tempo da sua vida para aquele algo. Ou seja, para a lei de Deus, para a lei do Senhor, para as Sagradas Escrituras, para a Bíblia. Se você não para determinado dia, tempo da sua vida, do seu dia, para meditar, para ler a palavra de Deus, para dar uma olhada nos mandamentos, meditar o Santo Evangelho, eu não sei se você pode dizer que ama a lei do Senhor, porque realmente quem ama, quer estar o tempo todo junto. Quem ama não quer se separar. Eu entendo o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para você pegar os 73 livros da Sagrada Escritura e devorar tudo de uma vez, ler tudo de uma vez. Não, não é isso que eu estou falando. Seria bom você lesse toda a Bíblia. Sim, seria muito bom se lesse todos os livros, mas moderadamente, né, um pouco de cada dia. Mas assim, no mínimo mesmo, né, o Evangelho diário, ou a liturgia diária da Santa Missa, no mínimo. Isso é o mínimo que um católico deveria fazer, o mínimo.
Alguém que se diz católico, né, deveria pelo menos fazer isso. Esse salmo também nos fala que meditar a palavra de Deus nos dá sabedoria. E a sabedoria que só vem de Deus. Sabedoria que é impossível vir dos homens. Essa sabedoria que só Deus pode nos dar. Sabedoria para quê? Sabedoria para viver. Sabedoria para gravar a lei do Senhor no nosso coração. Para saber discernir entre o bem e o mal. E escolher sempre o bem. Ser prudente nesse mundo. Prudência para evitar o pecado. Prudência para evitar o caminho errado. Evitar aquilo que possa nos levar a pecar. Prudência para evitar aquilo que possa colocar em risco a nossa salvação eterna. Nos afastar do mau caminho. E por fim, não temer o julgamento de Deus. Porque quando você está firme na palavra de Deus, na meditação da palavra, firme na oração, vivendo na graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cumprindo os preceitos do Senhor, indo na Santa Missa ao domingo, comungando, confessando regularmente, no mínimo uma vez por mês, isso tudo após ter expurgado, eliminado todos os pecados mortais da sua vida. Inclusive, fazendo o máximo para evitar os veniais. E crescendo em santidade na graça do Senhor, na graça de Deus, recebendo os sacramentos da Santa Igreja, de Jesus Cristo. Isso tudo a gente está fazendo a vontade de Deus, está vivendo como Deus quer que vivamos. E com isso, tudo, não tem sentido temer o julgamento do Senhor. Não tem sentido temer a morte. Porque o medo da morte é decorrência do pecado. Claro, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, todo dia pecamos. Mas o pecado que eu estou falando é aquele pecado mortal, o pecado que faz você morrer mesmo. O pecado que pode colocar na morte eterna, para sempre longe de Deus. Por isso os santos não tinham medo da morte. Inclusive, alguns até desejavam o martírio. Porque o martírio você não passa nem pelo purgatório, você vai direto para o céu. Recebe o batismo de sangue. Derrama seu sangue por Jesus Cristo. Vamos meditar o Santo Evangelho agora, que está em Lucas, capítulo 16, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Lucas 4, 16, 30. E começa com Jesus dizendo, Jesus indo a Nazaré, né? Jesus foi a Nazaré e entrou na sinagoga, um sábado, para ler as escrituras, para ler. Não, era costume ir na sinagoga aos sábados. Nos judeus era esse o costume antigamente. E um rabi, um mestre, lia as escrituras. Jesus, embora seja novo, né, 30 anos, ele já era considerado um rabi, um mestre. Então ele foi ler as escrituras. E deram para ele o livro de Isaías. Ele abriu o livro de Isaías e leu, começando no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, recuperar a vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Olha, se você é batizado, o Espírito do Senhor já foi derramado sobre você. E se você é batizado, o Espírito do Senhor está em você. E você tem que tomar posse dessa palavra aqui, que Jesus acabou de ler para a gente, no versículo 18. O que significa isso? Significa que você tem que fazer o que Jesus fez. Ou seja, ser cristão, ser católico, não é só cumprir preceitos, não é só ler as escrituras, não é só ir à missa aos domingos, não é só isso. Todo cristão, todo católico, todo batizado é chamado a evangelizar. É chamado a pregar a palavra de Deus. Pregar a boa nova aos pobres. Esses pobres aqui não é só pobres financeiramente falando, não é só de dinheiro que eu estou falando aqui. Os pobres de espírito. As pessoas que anseiam por Deus. As pessoas que são humildes. Têm sede de Deus. E só não se converteram ainda porque ninguém proclamou a palavra para eles.
Você é batizado, você é ungido pelo Espírito Santo, capacitado a fazer isso. Continuando, enviou-me para anunciar a liberdade, proclamar a libertação dos cativos. Ou seja, os cativos, não só os presos de grade, de tijolo, né, de prisão, não. Os cativos, no jugo de Satanás. Nós todos estávamos cativos, éramos prisioneiros do demônio, desde Adão e Eva, quando pecamos. Nós nos colocamos sobre o jugo de Satanás. Nós tiramos o jugo de Deus sobre nós e nos colocamos sobre o jugo de Satanás, desde Adão e Eva. E Jesus Cristo veio para quebrar esse jugo, para nos libertar dessa prisão e abrir a porta dos céus para a gente. O que significa ser cativo de Satanás? Significa a vida de pecados, a vida nas trevas, no erro, na mentira, no engano, a vida longe de Deus, a vida de facilidades, a vida de vícios, a vida de prazeres mundanos, vida do dinheiro fácil, o mundanismo, a vida do mundano. Proclamar a libertação aos cativos e aos cegos recuperar a visão, recuperar a vista. Ou seja, quando nós estamos nesse mundão, nesse mundanismo, nessa vida de erro, de pecado, de mentira, de trevas, a gente está cego e surdo. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Não porque Deus não está falando, porque Deus nos chama constantemente para Ele. Constantemente. Nós que somos incapazes de ouvir pelo mundanismo que está enraizado em nós. Nós ficamos cegos e surdos para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para as coisas do céu. Nós temos que abrir os olhos, enxergar a verdade. Temos que abrir os ouvidos e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. A verdade, o caminho, a vida. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E não existe salvação sem Ele, não existe céu sem Jesus Cristo. Continuando. Depois que fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos estavam com os olhos fixos em Jesus. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, Jesus estava falando, proclamando: Eu sou ungido do Senhor. Eu estou aqui, eu sou o Messias, vim para libertar todos vocês. Eu sou o Messias que vocês tanto esperavam. Está aqui, cheguei. Mas o que o povo fez? O povo bateu palma, o povo aplaudiu, o povo ficou entusiasta, o povo ficou cheio de felicidade, cheio de alegria? Não, claro que não, né? O povo não recebeu bem a boa nova. Irmãos, isso na nossa pátria é de praxe, praticamente. Na nossa família é de praxe. É de praxe. O profeta nunca é bem recebido em sua casa. Estavam admirados e se perguntavam: Não é o filho de José isso aí? De onde vem essa sabedoria toda? O que está acontecendo? Eles tropeçavam em Jesus. Tropeçavam. Não conseguiam enxergar. Eu só conseguia enxergar a humanidade de Jesus. Só conseguiam enxergar a humanidade dele. Mas não conseguiam enxergar a divindade dele. Porque Jesus tem essas duas naturezas, humana e divina. É chamado união hipostática. Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Duas naturezas distintas que não se misturam, mas uma só. Sei, irmãos, é difícil entender, é um mistério da fé. E Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não é 50% de cada um, não. É 100% Deus e 100% homem. Por isso a gente fala que Nossa Senhora, que Maria é mãe de Deus. Porque ela não é mãe da natureza humana de Jesus, não. Ela é mãe das duas. Ela deu luz a uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, essa pessoa é Deus. Ela não deu a luz a uma natureza. Ela deu a luz às duas naturezas. Pois é. A criatura gerou o Criador. É um mistério de Deus. Um mistério maravilhoso e lindo. Por mais que a gente não compreenda totalmente 100%, a gente compreende o suficiente para amar e adorar e contemplar esse mistério maravilhoso da nossa salvação. Então, o que eles fizeram? Não entenderam nada que Jesus falou, levaram tudo para o pessoal, ficaram com raiva, cheio de ódio no coração e queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus. Levaram Jesus para um despenhadeiro, queriam precipitá-lo no abismo. Pois é. Olha o povo, era o povo de Jesus, era o povo de Nazaré, o povo que Jesus cresceu ali. Olha isso. Então, o que Jesus fez? Jesus passou por eles e continuou seu caminho. Irmãos, não podemos deixar que nada nem ninguém atrapalhe o nosso caminho. Atrapalhe os planos que Deus tem para a nossa vida.
Temos que continuar o nosso caminho, continuar a nossa missão, independentemente do que faz ou deixam de fazer conosco ou para a gente. Não interessa. A missão que Deus nos confiou é mais importante que tudo. Portanto, mesmo que você pregue e pareça que não tem ninguém escutando, não tem ninguém dando bola, não tem ninguém se importando com o que você está falando, sobre a palavra de Deus, sobre Deus, continua pregando, continua evangelizando, continua fazendo sua parte. Porque quem convence, quem converte não é você, é o Espírito Santo de Deus. E na hora certa, a graça de Deus vai agir. Se você perseverar na fé até o fim e não desanimar. Para finalizar, irmãos, nossa vida aqui nesse mundo, nossa vida aqui nessa terra, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, a gente não é daqui. A gente é do céu, a gente é da Jerusalém Celeste. Então, nosso lema dessa vida tem que ser os 3 M's. Primeiro M, minha missão executar. Segundo M, minha cruz carregar. Terceiro e último M, minha coroa conquistar. 3 M's. Tem que ser a base da nossa vida. Minha missão executar, minha cruz carregar, minha coroa conquistar. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.